Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 31 de outubro de 2023, uma terça-feira, último dia do mês, troca de contrato de dólar futuro. Então vamos ficar atento para troca de contrato de dólar futuro, para não fazer besteira, para não operar o ativo errado e de repente tomar uma bomba e perder dinheiro no mercado financeiro, tá? E agora vou deixar um recado rápido para vocês. No dia 9 de novembro de 2023, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento 100% gratuito, 100% online, onde você pode assistir de onde estiver, chamado Day Trade Consistente. Nesse evento eu vou mostrar como é que eu termino todos os meses positivos, como é que eu faço 5 de 1, o que é 5 de 1 é 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. Eu vou explicar tudo que eu mostro para vocês aqui no detalhe, então se inscreva, não perca, espero vocês lá. E vamos direto para as notícias aqui, sem mais enrolação. Começar falando pela queda de produção chinesa, que estampa a nossa capa aqui, tá? Dados da China mostram que houve uma queda de produção chinesa, isso já vem acontecendo há algum tempo, também é parte do desdobramento da guerra tecnológica entre Estados Unidos e China, que eu venho trazendo aqui para vocês, e das sanções que os Estados Unidos põem na China com relação a esses tipos de ativos que eles compram para a produção de produtos lá na China. Então realmente a gente tem um problema acontecendo com relação à produção chinesa, muito além também do problema que acontece com relação ao mercado imobiliário chinês. Então essas informações a gente vem trazendo aqui, o desdobramento dos impactos no mercado econômico. Também tem informação dos juros do Japão. O Japão mantém seus juros negativos, coisa que já acontece há muito tempo, e diz que vai manter essa mesma política monetária que, teoricamente, na visão deles, vem dando certo, tá? E também tem informação da espera do Fed. Amanhã tem reunião do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, e é sempre nesse momento a gente fica atento para a informação da taxa de juros americana que vai ser apresentada. Então, nesse momento a gente está aguardando e na expectativa o mercado também começa a ficar em compasso de espera. Lembrando que quando tem reunião do Fed, quando tem reunião do Federal Reserve, Banco Central Americano, a gente fica atento porque normalmente o mercado só alavanca muito, principalmente no horário da reunião que costuma ser às 3 horas da tarde. Vamos aguardar e trazer mais notícias amanhã. E só para pincelar, a expectativa é que se mantenha a taxa de juros americana. Não existe apostas com relação à queda da taxa de juros americana. Talvez ainda existe também a possibilidade de um aumento de 0,25 bips. A gente vai acompanhar para ver quais serão os desdobramentos com relação a essa informação. E agora vamos direto para o calendário econômico, entender quais horários mais importantes e impactantes do calendário econômico. Começar falando pelas 9 horas da manhã, que vai sair a taxa de desemprego aqui do Brasil. A expectativa é que se mantenha em linha do que vem acontecendo em 7,7%. Também tem informação das 11 horas da manhã, também sai a confiança do consumidor, tá, do mercado americano, que também tem expectativa de se manter em linha do que já vai acontecendo. E não tem mais nenhuma notícia impactante que a gente tenha que ficar atento. Então as notícias impactantes são às 9 horas da manhã, às 11 horas da manhã. E sempre nesse horário eu falo dos principais horários da bolsa. Eu sei que você que me acompanha faz tempo, que vê todo dia o Bom Dia Day Trader e fala: poxa, Adriano, mas todo dia? Sim, porque a audiência é rotativa. Tem um pessoal novo que vem aqui e tem um pessoal que não tem essa informação e tem que se preparar para o mercado financeiro. Não pode operar literalmente ao léu, à revelia, porque senão pode ser surpreendido por uma situação que é cotidiana do mercado. Começar falando pelas 9 horas da manhã, que abre o mercado futuro aqui no Brasil, e às 10 horas abre o mercado à vista. Lembrando que na abertura do mercado futuro já vai ter solavanco de informação de notícia aqui do Brasil, então vamos ficar atento. Eu sei que tem gente que me acompanha aqui que gosta de operar o leilão do pregão, então cuidado, gente, nesse horário vai ser um horário com muito movimento e muita liquidez. Depois, às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar, já tem movimento da bolsa, já abriu, já injetou liquidez da abertura do mercado à vista, as ações começam a se mover, e aí eu consigo já ter uma leitura do mercado. Eu prefiro operar sempre depois da abertura do mercado à vista às 10 horas. Às 10h30 abre a NYSE, o mercado americano, e tem o mesmo ritmo e até um pouquinho mais forte do que o ritmo da abertura do mercado à vista. É quando vem injeção de liquidez também para o nosso mercado brasileiro. E agora vamos lá para as principais índices e cotação das bolsas mundo afora. Começar falando pela Ásia, que fechou praticamente toda em queda, com exceção da Nikkei, a bolsa japonesa, que está numa alta de 0,53%. Nesse momento a Europa e os Estados Unidos operam completamente em alta, tá? Os mercados estão animados lá fora. E a nossa bolsa dolarizada, a EWZ, fechou numa queda de 1,37%. É aí que me preocupa bastante. Normalmente quando a gente vê o mundo subindo, em vez de a gente andar em reboque, a gente perde a oportunidade e começa a cair. Infelizmente isso vem acontecendo com uma certa frequência. Barril Brent de petróleo cotado a 87,01 dólares. Isso é muito importante pra gente, porque tem uma guerra acontecendo bem na região das maiores distribuidoras de petróleo do mundo. Então a gente sempre fica atento, tá? E ela tá numa alta de 0,63%. Minério de ferro cotado a
121,35 numa alta de 2%. DXY, que é o índice do dólar, numa leve queda de 0,9% a 105,63. VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa grande queda de 1,87%. E as bitcoins cotadas a 34.419 dólares nesse momento, sempre girando ali em torno da cotação dos 35 mil nesse momento, tá? Bom, agora, se você quer continuar aqui, entender a análise do índice futuro, do dólar futuro, muito do que pauta as minhas operações e faz com que eu termine o dia com lucro no bolso, você estiver no Instagram, corre lá no YouTube, porque essas análises vão acontecer para o YouTube. Você do YouTube continua aí, não sai. Para você do Instagram, eu desejo para você um ótimo dia, um forte abraço e bora pro game. Para você que está aqui no Instagram, vamos lá, no YouTube, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade, analisar o que está dinheiro no bolso, comida na mesa, começar pelo índice futuro 60 minutos, que é o horário dos day traders. Vamos ver o que está acontecendo no índice futuro, principalmente o que aconteceu ontem, né, gente? Ontem foi um dia bem emblemático, olha só essa pancada de baixo, o mercado abriu com um gap de alta, sugerindo que poderia fazer um movimento para voltar aqui na média móvel de 200 períodos, mas nesse momento que ele abriu, olha só, ele abriu bem em cima do IFR 50%, que não estava determinando muito bem a sua direção de tendência, aí depois ele despencou, devolvendo todo o movimento, fechando o gap, dando ótimas oportunidades. Eu acho que foi um dia que teve 4 oportunidades no setup super tendência ontem no índice, foi maravilhoso, tá? E agora ele tá ali com o IFR pressionado próximo da linha dos 30% e sugerindo que possa fazer um pullback bem numa zona emblemática. A gente teve aqui nessa zona, ó, tivemos alguns toques e eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu alinhar aqui e ajustar, ó. Deixa eu ajustar aqui, ó. Olha só, tivemos esse toque inicial aqui, ó. Deixa eu pegar a ferramenta triângulo para mostrar para vocês, ó. Aqui realmente começou a virar uma zona de referência. Tivemos esse toque aqui. Tivemos esse quase toque aqui nessa linha. Mais um toque para o mercado fazer uma alta e agora voltou nesse mesmo patamar. Aqui realmente está virando uma linha de referência. Vamos para o diário para ver se no diário mostra o que é essa linha de referência que está se mostrando aqui para gente. Tá, vamos afastar um pouco mais o gráfico. Óbvio que não vai aparecer no diário, mas eu já entendi o que é essa linha de referência aqui, tá? Porque quando você faz um tracejo de uma linha nos 60 minutos, nem sempre aparece no diário. E é justamente aquele pavio que eu mostrei para vocês, tá? O fechamento daquele pavio e aqui, ó, a mínima e a máxima daquele pavio. Aquele pavio é uma zona de briga, tá? Vou evidenciar aqui para vocês, iluminando o pavio para vocês aqui. Vou pegar a ferramenta triângulo e vou dizer aqui para vocês o que eu estou enxergando com relação a esse movimento. Esse pavio aqui foi uma força compradora. O mercado está fazendo todo o movimento de queda, vem uma força compradora muito forte, tá? Muito absurdo. Olha só o volume financeiro e empurrou o mercado para cima. Logo na sequência, o mercado não resistiu ali naquela zona de resistência, começou a fazer um movimento de queda e vamos pegar bem aqui nessa região, que mesmo que o pavio tenha formado uma zona de briga aqui, um caixotão meio chato, ainda tem uma região aqui, uma zona de resistência, uma zona de suporte. E o mercado passou ontem essa zona de suporte. Vamos tirar por enquanto essas linhas para não atrapalhar a gente e evidenciar aqui que o mercado passou essa zona de suporte, também tirar aquela parte que eu iluminei do pavio, que nós já sabemos que ali é uma zona de briga. Ele rompeu novamente aqui essa zona de suporte, deixando o mercado para baixo, com o volume financeiro tocando ali na média móvel de 200 períodos, dando espaço no IFR para mais queda, porque o IFR está abaixo da linha dos 50%, porém acima da linha dos 30%. E o que esperar para hoje? Normalmente quando ele vem nessa zona, ele ele começa a fazer um movimento de retorno, tá? A gente tem visto esse comportamento acontecer já há algum tempo, principalmente com aquela zona que eu falei para vocês de contexto e formando aquela linha que é uma pequena linha de suporte chata que está difícil de se passar. Como ele já deu 3 toques, esse aqui é o terceiro toque depois da marcação, as chances são que ele realmente possa fazer um pullback para respirar um pouquinho na média móvel de 200 períodos para depois fazer um movimento de queda. É isso que eu estou esperando para hoje, tá? Com relação ao movimento do índice futuro. Agora vamos para o dólar. Não quer dizer que ele vai fazer isso, tá, gente? Aqui é só uma análise de ativos, não é uma indicação nem de compra nem de venda. Vamos lá para o dólar futuro para pontuar para vocês o que está acontecendo no dólar. Aproximar um pouquinho mais o gráfico aqui nos 60 minutos e o dólar fez um movimento inverso do que fez o índice. Isso é normal, tá? Correlação negativa. Quando o dólar sobe, o índice cai. Quando o índice cai, o dólar sobe. Assim é normal. O mercado está fazendo um movimento de queda forte, tá? Aqui até sugeriu que ia romper, ia continuar a queda, mas depois voltou aos patamares de R$5 o dólar, que realmente fica ali lambendo aquela região, e a região meio chata pra gente, a gente fica acompanhando. Naquela zona de resistência que novamente foi varada, e depois o mercado fechou bem em cima daquela zona de resistência, com uma média móvel de 200 períodos logo acima, sendo chata, realmente mostrando que para passar essa região aqui, vai precisar de muita força financeira e muito esforço, tá? E olha só, o IFR trabalhando abaixo da linha dos 70%, mas acima da linha dos 50%, ainda assim com espaço sugerindo compra, porém a gente tem uma proximidade muito grande da média móvel de 200 períodos logo acima do preço, ó. Está 25 pontos da média móvel de 200 períodos, o que é realmente um movimento bem incomum.
O que eu imagino que possa acontecer hoje, a mesma coisa que no índice, só que informação inversa. O mercado pode vir buscar a média móvel de 200 períodos para depois fazer um movimento de alta e aqui ficar brigando na média móvel de 200. Quer dizer que ele vai passar a média móvel de 200 períodos? Não sei, tá? É difícil passar a média móvel de 200 períodos fácil e com volume financeiro. Então precisa de muito volume, muita força para que ele corte essas médias, tá? Vamos dar uma olhada aqui no diário para ver que o diário sugere uma coisa aqui interessante, hein? O diário sugeriu uma coisa bem interessante aqui pra gente já vai explicar pra vocês, apesar de ter muitas barreiras acima, tá? Primeiro, tá? Este candle aqui, ó, foi um candle de corpo virando a tendência, virando um movimento de 20 períodos, olha só, a linha a média móvel exponencial de 9 períodos virados para cima aqui com um candle verde, tá? E olha o volume financeiro bem acima da média, tá? A parte inferior da tela, olha só, volume financeiro, média móvel de 20 períodos com volume financeiro acima da média e a linha do IFR sendo tocada, né, de 50%. Sugerindo que nesse momento o dólar está em compasso de decisão. Por quê? Se ele tomar a decisão de continuar um movimento de alta, precisa de novo de uma injeção de liquidez forte para que ele faça esse movimento, para vir buscar aqui a média móvel de 20 períodos e a de 200 do diário. Então a gente tem a de 200 dos 60 minutos mais a de 200 do diário para ele romper e seguir uma tendência de alta se esse for o caminho que ele quer tomar. A gente vai ficar aqui atento. Então me parece que o dólar vai ficar um pouco mais mascado hoje, talvez um pouco lateral e de repente podendo fazer sim um movimento de alta, não será uma surpresa, tá? Então esse é o comportamento que a bolsa está apresentando para a gente hoje. Vamos ficar atento com o que o mercado está nos dizendo. Amanhã tem reunião do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano. A gente fica atento também, porque isso sim pode movimentar os mercados e qualquer notícia que saia com relação à taxa de juros que possa acontecer amanhã, o mercado vai responder com informação, com liquidez, com agitação. Então hoje é um dia bem emblemático. Troca de contrato do dólar, gente. Troca de contrato do dólar, verifique no seu Profit se você está com o contrato certo, ou se você tiver o Trade, ou se você tiver qualquer outra plataforma de operação, verifique para não operar o contrato errado e de repente não tomar bomba no mercado. Pessoal, do mais, desejo a todos um grande dia de operação, atenção, espero vocês hoje no Arriscando a Própria Pele às 8 horas da noite, onde eu mostro o Day Trade de verdade na conta real, com o dinheiro de verdade e mostro o caminho para fazer 5 dígitos dentro do mesmo mês. Se inscrevam no evento, não percam, até lá, bora pro game, galera!